E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo da Fábrica de Homens. E talvez você já passou por aquela pergunta na sua vida sobre qual que é o propósito de Deus para minha vida, qual que é o chamado de Deus para minha vida. E para conversar sobre isso, para a gente ter uma ideia sobre isso, estamos aqui novamente com o Pastor Barba. É nóis. Diga aí, Pastor Barba, o que o senhor pode dizer para esse jovem que está com essa dúvida na cabeça aí, pensando o que Deus quer para mim, né? O cara às vezes até quer viver a vontade de Deus, mas ele não sabe qual é a vontade de Deus, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. São poucas as pessoas que já de cara sabem o que Deus tem pra vida dele. Então assim, se você tá assim, cara, não se preocupe, tá? Isso é normal. A gente tem aqui dentro da nossa filosofia de trabalho da igreja, no discipulado dos jovens, 3 caminhos, né? A gente fala que são 3 grandes áreas da vida dos jovens. Inclusive existe um estudo sobre isso, Thiago, que o jovem dos 18 anos até os 27 anos, se ele conseguir equilibrar essas 3 áreas, ele vai ser um adulto bem sucedido, tá? Quais são essas áreas, né? Então a gente tem o chamado, a gente tem família e a gente tem profissão. Se essas 3 áreas ficarem equilibradas, a gente vai ter um adulto que vai estar, sim, tranquilo com ele mesmo, sabendo o que Deus chamou ele para fazer, sendo responsável com a sua família e tendo um emprego que é legal para ele. Então a gente tem muito problema com essas coisas. Bom, o mais difícil, e eu acho que o primeiro que precisa ser trabalhado, é o chamado, né? Porque ele vai nortear o propósito de Deus para sua vida. O propósito de Deus da sua vida, tanto ministerial, como na sua família, como na sua profissão. Então, o que é o chamado? Eu costumo dizer o seguinte: chamado é algo que está dentro de você, que é tão forte que você não consegue negar a esse chamado, porque o chamado vem de Deus. É Deus que chama. Então Deus está chamando o Tiago para cooperar com ele em algo que Deus está fazendo no mundo. Então você até às vezes nem quer fazer aquilo mais. Você fez, se decepcionou e aí fala assim, não quero mais fazer isso. Mas quando você menos espera, aí você está fazendo de novo. Por quê? É um chamamento de Deus para sua vida. E você não consegue resistir a ele. E quando você não tem isso na sua vida, parece que ela fica meio vazia. Exatamente. Meio sem sentido, né? Você vai ter essa sensação de que falta alguma coisa. E aí você vai começar a procurar essa alguma coisa. Então aí dentro do chamado, a gente tem algumas coisas. A gente tem dons, talentos e ministério. Então a gente tem essas 3 coisas dentro do chamado. Então Deus te chama para fazer algo, mas ele não chama assim, Thiago, vamos ali fazer isso. Ele chama o Thiago e fala assim, não, Thiago, vamos, mas eu vou te dar algumas habilidades específicas para você fazer isso. Eu vou te dar dons que não vêm de você e eu vou te dar algo para que você exercite isso, que é o ministério. Então, e a gente pode ver isso, por exemplo, que não é tanto uma escolha minha sobre qual chamado que eu quero ter, porque isso depende dos talentos que Deus me deu. Exatamente. Das habilidades que Ele me deu. Então eu preciso ver onde meus talentos conseguem contribuir, conseguem ajudar. Né? Esse é o primeiro passo para você entender o que Deus está te chamando para fazer. Então, você às vezes tem uma aptidão para falar em público. Então, isso já é um alerta. Eu tenho o dom de falar. Às vezes você tem o dom de ensinar. Sabe aquelas pessoas assim, que senta com você e ela tem o dom de te ensinar? Esse cara. Assim, você senta e o cara consegue te explicar as coisas, ele consegue abrir seus olhos para algo que você às vezes estava ali, mas você não consegue ver. O cara tem a manha de ensinar. Às vezes o cara tem a manha de consolar. Ele é um bom amigo, ele é um bom ouvinte. Talvez você é procurado pelos seus amigos para os caras desabafar. Talvez Deus está te chamando para ser um bom ouvinte, um consolador. Ser o cara que vai ter essas ideias. Então assim, não depende só de mim, depende daquilo que Deus depositou em mim. Mas Ele vai também abrir oportunidades para você descobrir que você tem esse dom, que você tem esse talento. Então às vezes alguém te chama para fazer algo e você tá assim e tal. Topo, cara. Faz. Porque aí você vai descobrir se você tem aptidão para fazer aquilo ou não. Então, por exemplo, eu sou um cara bem tímido, não parece. Mas eu descobri que Deus tinha me chamado para algumas coisas que eu precisava vencer a minha timidez. Mas a minha timidez não deixa. E o próprio Deus me deu ferramentas para eu vencer a minha timidez. Mas como é que eu descobri isso? Fazendo. Se eu não fizer, eu não vou saber. Então, são essas 3 coisas que você precisa tá pensando. Por exemplo, cara, eu amo cantar,
eu tenho sonho de ser cantor, mas o cara é desafinado pra caramba. Irmão, talvez Deus não tá te chamando pra aquilo. Entra numa escola de música, começa a aprender. Se você não aprender, cara, não insista. Deus tá te chamando pra outra coisa. Aí você precisa ir tentando outras coisas, né? Então, assim, o chamado de Deus, ele é para cada pessoa específica. Tem chamado que é coletivo. Todo mundo pode exercer. Mas tem chamados que Deus tem somente para sua vida e Ele te deu dons, talentos, habilidades e ministérios para você exercer isso. Então, essa é a parte do chamado. A gente tem as outras duas áreas que a gente pode conversar mais depois. Então se liga nos próximos vídeos para você entender também um pouquinho mais sobre família e a profissão. Isso aí, cara, que Deus abençoe muito sua vida. Lembre sempre, homem que é homem tem o caráter de Cristo.